suponha o seguinte, suponha que o real fique mais valorizado, não é? E, obviamente, a gente possa comprar um dólar com menos reais. Isso seria bom ou ruim para a economia? Nós pedimos para o Richard Rittenberg explicar para a gente. Boa noite, Richard. Tudo bem? Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Sabe que eu estou com saudade quando a gente comprava um dólar com R$1,50. Porque aí os produtos ficavam mais baratos, a gente comprava perfume francês mais barato, as viagens internacionais ficavam mais baratas. Você não acha que é melhor? Então, estruturalmente, para o país é muito ruim, o real muito valorizado na nossa atual situação. Por quê? Os nossos produtos, eles não ficam competitivos no mercado externo. E se você pega os países que são ricos e os países que são pobres, a diferença entre um país rico e pobre é aquilo que ele produz de produtos e serviços de alto valor agregado. E no caso, para você produzir produtos de alto valor agregado, você precisa se tornar competitivo, ter um ambiente de negócios favorável. E dentre isso, você precisa de uma taxa de câmbio no lugar. E a nossa taxa de câmbio agora, ela está muito valorizada. Então, já começou a afetar a indústria. Está por volta de quanto o dólar? O dólar deveria estar por volta de 3,60, 3,70 mais ou menos. Está valendo 3? 3,10, é. 3,10. Então, o Banco Central não deveria ter deixado o real se valorizar tanto quanto se valorizou. Já que já estava lá nos 4 ou próximo daquilo, tornava nossos produtos extremamente competitivos. E outro ponto que poucas pessoas param para pensar é que quando você tem a taxa de câmbio no lugar, você pode se dar o luxo de abrir a economia, reduzir tarifas de importação, porque como já a taxa de câmbio está no nível adequado, quem quiser vir entrar no país pode vir competir, você pode formalizar acordos comerciais. Então, assim, o que define a riqueza de um país é aquilo que ele produz de produtos e serviços. Então, o que adianta a gente, por algum momento, ter esse real valorizado, ir lá comprar os produtos lá fora, se a gente não vai ter renda e nem no futuro os dólares para honrar isso, que é o que aconteceu. Quando a moeda fica muito tempo valorizada, qualquer notícia ruim, qualquer coisa que saia no mercado externo, torna o país muito vulnerável. E aí você tem uma corrida para comprar dólar de novo, como a gente viu. Você citou, por exemplo, o 1,50, aconteceu a última vez em 2008, às vésperas da grande crise mundial. E aí o que aconteceu? De 1,50 foi para 2,80 em poucos meses. Dessa vez também, né? Em 2015, de 2,50 a 2,60, passou de R$4. E outra coisa, né, Heródoto? Qual a previsibilidade para as pessoas que estão produzindo no país? Por exemplo, eu sou um exportador. Como é que eu vou fazer o meu planejamento se eu não sei, o dólar um dia lá, um mês está 3,60, no outro está 3,10. Eu, como importador, como é que eu vou precificar isso? Um dia lá está 2,60, outro dia está 4. Então, assim... Mas espera um pouquinho. Mas, Richard, essa flutuação não é livre? Não é um dos fundamentos da economia brasileira que o dólar deve flutuar? Então, você tem dois tipos de regime flutuante, né? Você tem o puro, que aí não ocorreria nenhuma intervenção por parte do Banco Central, mas isso na prática não existe em nenhum lugar do mundo. E você tem a flutuação suja, que aí o Banco Central faz intervenções pontuais. Vamos falar agora dos países que negam que exista uma guerra cambial, mas estão lá desvalorizando na calada da noite. China, em julho de 2015, o yuan estava 6,20, agora já está se aproximando de 7. A tendência é continuar se desvalorizando. Por exemplo, a Alemanha, ela sempre fala em discursos oficiais que ela é contra a manipulação no câmbio. Só que, se a Alemanha estivesse fora da zona do euro, com o marco alemão, será que a moeda dela não seria muito mais valorizada? Porque ela é uma economia muito forte. Ou seja, os produtos dela seriam tão competitivos quanto ela estando na zona do euro, que você tem um conjunto de países que tendem a levar o euro a ser mais desvalorizado do que o marco alemão seria. Outro que também está desesperado para desvalorizar o câmbio, Donald Trump. Donald Trump, ele não é um homem do dólar forte, ele já disse isso, ele vai criar alguma maneira de desvalorizar o dólar, porque ele quer tornar os produtos americanos mais competitivos em relação ao resto do mundo. Mas ele tem força para isso, já vista que o Banco Central lá é independente? Você tem uma série de formas de atuar. Por exemplo, ele pode atuar aumentando os gastos públicos. A dívida americana já está num nível de 20 trilhões de dólares e gerar um ruído em cima do dólar. Por exemplo, o Banco Central,
como ele poderia ter segurado o dólar nesse patamar que eu falei? Ele fez uma série de intervenções antes do chamado swap cambial. Ainda resta 83 bilhões de reais de swap cambial. E ele não zerou isso. Para a gente ter uma ideia, em outubro do ano passado, era 89 bilhões disso. Então, ele poderia ter zerado isso. Ao zerar isso, ele ia contribuir para segurar o patamar da taxa de câmbio. Outra coisa que poucas pessoas falam, que está fazendo esse real ser tão valorizado, a nossa taxa de juro real é a mais alta do planeta, que ela passa de 7% ao ano quando a gente desconta a inflação, e está na frente da Rússia lá, que está com mais ou menos 5%, e também à frente da Colômbia, que é mais ou menos pouco mais de 3%. O resto dos países, que taxa de juro real tem? Negativa. Então, a taxa de juro real atrai muitos recursos para o nosso país e ela também está fora do esquadro. O Banco Central está colocando ela no lugar. Quando a gente coloca esses preços da economia no lugar, você dá uma estabilidade, você melhora o ambiente de negócio, você consegue produzir produtos de valor agregado maior, serviços de valor agregado maior. E eu te dou um exemplo que você teve lá recentemente, Heródoto. Diga. Paraguai. Você está vendo a transformação do Paraguai. O Paraguai também desvalorizou a moeda, melhorou o ambiente de negócio. Eu nem sei agora quanto está um Guarani em relação é 5.500. Por dólar? 5.500 Guaranis em 2014 era 3.000 e pouco. Eu não me lembro. E você vê, eles melhoraram o ambiente de negócio, simplificaram a tributação, incentivam a exportação, fazem acordos comerciais estratégicos, então eles não abrem a economia escancarada, é de forma estratégica, estão atraindo fábricas, inclusive, do Brasil. É verdade. Então, eles estão seguindo a cartilha, né, asiática de como tornar a economia mais complexa e você sair da armadilha da renda média. O que é a armadilha da renda média? Se a gente quer comprar produtos no exterior, gastar, isso é muito legal, mas a gente vai pagar como? Só produzindo commodities? E se as commodities desabam de preço? Da onde a gente vai tirar os dólares? Quando a gente tem um setor só concentrado em commodities, aquilo não se espalha para o resto da economia. Você não cria empregos que vão pagar bons salários. Agora, uma economia como a alemã, por exemplo, que você tem produtos e serviços sofisticados, de alto valor agregado, você cria cada vez mais empregos que pagam salários muito elevados. Ou seja, primeiro você tem que ter renda para depois consumir. Se você vai consumir antes de formar a renda lá atrás, vai acontecer uma coisa, que é o quê? Você vai se endividar. E é isso que a gente viu. Por isso que a gente tem esses momentos de boom, né? E depois de grandes períodos de recessão, que a gente fica sujeito a essas flutuações. A gente tem que diversificar a nossa economia. E para isso, para a gente se tornar um país rico, a gente tem que produzir produtos e serviços de alto valor agregado. O resto, fora disso, é um sonho de uma noite de verão, é uma ilusão. Eu não sei onde que eu ouvi falar em sonhos de valor de verão, hein? Está plagiando alguém aí. O nosso comentarista, Richard Rittenberg, aqui conosco. Richard, mas e aí? A equipe econômica está saindo bem, mais ou menos mais? Eu acho que está, no geral, assim, na média, né? Não ficaria de recuperação, né? Está na média... Parou de cair? Parou de cair. Parou de piorar? Essa questão do câmbio é uma questão que me incomoda, porque estrategicamente, para longo prazo, eu acho muito triste o país ficar preso a um produtor de commodities, né? Enquanto a gente viu que teve países, por exemplo, a Coreia do Sul e o próprio Paraguai, eles estão seguindo a cartilha, tentando diversificar a economia, melhorar o ambiente de negócio, mostrando que é possível, e senão a gente fica preso nessa armadilha da renda média, tem momentos de euforia, gasta, né? E depois vem a recessão. Então, acho que falta um plano assim de voo aí de médio e longo prazo. Mas o plano de médio e longo prazo não é aqueles 20 anos? Que o governo federal só vai poder gastar o orçamento anterior mais a inflação? É uma parte da equação que é referente aos gastos públicos. Você colocar um limite... Mas isso não baliza o resto? Baliza, mas assim, ainda falta, por exemplo, estancar a previdência, né, social, que tem uma super polêmica, rever distorções que você tem entre setor público e setor privado e dentro do próprio setor público. Tem a reforma trabalhista, reforma tributária. Então, assim, para a gente fosse resumir, precisa melhorar o ambiente de negócio. Tem que ser lucrativo produzir no Brasil, investir para produzir aqui, para vender, tanto para o mercado interno, quanto para conquistar mercados no exterior. Isso é possível? Vários países mostraram que sim, só que a gente tem que começar ontem, né?
Ontem, não é nem hoje. A gente tem que começar ontem porque o bonde está passando, as tecnologias estão se transformando cada vez mais rapidamente e a gente já está chegando na tal indústria 4.0, totalmente os robôs que conversam entre eles. Quando eu falo de serviços sofisticados, o robô conversar entre eles. Esses serviços complementam essa indústria. Então, quem que vai fornecer o software desse robô, a manutenção? Quanto que ganha um cara que faz isso? Então, você vai aumentando a renda, criando esses empregos que vão ser relevantes e vão ter uma remuneração cada vez mais alta. A China, por exemplo, só para finalizar, ela está querendo direcionar 500 mil trabalhadores que estavam em siderurgia e empresas de carvão para setores de alta tecnologia. Por quê? Porque ele sabe que esse tipo de emprego está com o dia com os contatos. Está com o dia com os contatos. Richard, obrigado então. Eu que agradeço, viu, Herói? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tá aí, olha, entre tantos pontos importantes que o Richard comentou conosco, um deles é essa chamada Indústria 4.0, ou seja, uma nova fase da revolução industrial, tá? Que uma hora qualquer... Aliás, o professor ontem explicou aqui pra gente, o professor Roberto Camanho ontem falou sobre isso aqui no jornal, tá lembrado ou não? Nós entrevistamos aqui ontem e ele explicou para nós, não vamos esquecer, então já a gente volta.